Boa noite, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Quarta com Vida em casa. Hoje eu vou usar aqui um texto Eu vou dividir em duas partes esse Quarta com Vida, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais naquilo que a gente quer falar de oferta, de sacrifício, de vida no altar de Deus, no altar do Senhor, e até mesmo das nossas coisas materiais, né? Irmãos, a igreja, e quando eu falo igreja aqui, não me refiro especificamente à Água da Vida. Eu digo a igreja instituição, a igreja no geral, ela vai mudar muito o rumo, né? Um dos autores que a gente estava estudando bastante, lendo livros aí até pararmos um pouquinho nesse confinamento, era o Tim Keller. Tim Keller, a gente andou lendo alguns livros, vendo assim muito material do Tim Keller. E o Tim Keller, nessa situação que a igreja se encontra, ele tem sido procurado por muitos pastores, muitos obreiros das igrejas, que querem ouvir a opinião dele, né? Afinal de contas, ele é tido assim como um plantador de igrejas, como alguém que orienta a plantação de igrejas. E eu assisti uma live que ele fez, uma entrevista, juntamente com um pastor, cientista, um cara que tem muita dissidência com o Tim Keller, mas eles estavam juntos nessa pesquisa, nessa entrevista que estavam dando. E o Francis Collins e eles estavam sendo entrevistados, comentando, até que alguém perguntou para o Tim Keller, né, o que seria das igrejas, como é que seria a continuidade do trabalho. E ele usou uma frase interessante. Ele falou que as igrejas terão que ser não replantadas, as igrejas terão que ser plantadas novamente. Ou seja, o trabalho começa do zero. E ele usou também uma outra expressão, ele disse que eu tenho usado pra caramba nos últimos tempos, né? Que a igreja ela vai ter que saber lidar com as suas entradas, com as suas finanças, porque não serão mais iguais, com certeza vai cair, né? Aqui no Brasil, irmãos, nós ainda estamos entrando numa crise. A crise ela ainda não chegou, né? Espero em Deus que ela não atinja os irmãos da igreja, da nossa igreja em particular, mas nós vamos viver momentos difíceis aí, irmãos, em termos de economia, eu estou falando, né? Então, esse quarta convida aqui é uma espécie de um estudo. Eu vou dividir em duas partes, usando essa palavra do Tim Keller, que ele disse que as igrejas iam ter que rever essa questão financeira, até porque muitas pessoas dentro da igreja iriam necessitar de uma ajuda da igreja, até para suas condições mínimas de existência, né? Então, achei muito interessante essa entrevista. O Francis Collins também é um cara, cientista, um pastor, era um cara muito cabeça aberta e ele discorda de muitas posições do Tim Keller, né? Assim como eu também discordo de muitas coisas que o Tim Keller fala, alguns pontos de vista que ele tem, eu não concordo, mas não concordar não significa que a gente não pode andar junto e não tira aquilo que é bom, né? Então, até esses dias assisti um vídeo aí que eu tô gravando pro meu Três Dedos de Prosa, eu tava assistindo um vídeo aí interessante, então tem muita coisa sensacionalista nesse vídeo, mas tem muita coisa que é tremenda para aquilo que eu vou falar, envolvendo o que está por detrás de toda essa situação que a gente está vendo aí, né? A imprensa passa para nós o vírus, mas tem muita coisa por trás disso aí. Mas isso é um assunto por três dedos de prosa. Voltando aqui, eu vou meter também numa palestra do Dr. Antônio José. O Antônio José já esteve conosco, teve uns trabalhos com casais duas vezes, né? Ele é psicólogo, ele é um pastor evangélico há muito tempo, professor do seminário teológico, do nosso e de outros seminários, tem formação superior nessa área, tem pós-graduação né, então ele fez essa matéria que eu vou estar lendo aqui para vocês aqui sobre a fé e a fé que nos leva também ao movimento material. O que envolve o movimento material? O movimento material, meu irmão, é o nosso bolso, né? É o nosso bolso. Então, por exemplo, a gente está passando as portas da igreja fechada e muitos irmãos têm se esforçado
para dar os seus dízimos. Alguns eu tenho até falado para não se importarem, porque a gente vai voltar e quando voltar tudo que entrar vai ser bem-vindo, porque a gente está passando uma situação delicada, mas a nossa igreja no caso, a Água da Vida, ela se preparou para isso, então ela consegue atravessar com um pouquinho mais de calma. Já aqui no setor norte eu conheço 2 igrejas que fecharam as portas já, né? Fecharam as portas sem condições de caminhar. Então isso é muito triste, porque quando você vê uma igreja fechar as portas, uma igreja que demanda tanto trabalho para você começar uma obra, e você vê que tem que fechar as portas, isso é como uma morte de um filho. Até comentei isso já na nossa igreja algumas vezes. Então o pastor Antônio ele comentou um pouquinho sobre a questão da fé, né? E o que é o que eu quero tratar com vocês nessa primeira parte do Quarta Convida? Que a contribuição na casa de Deus, irmãos, ela não é um dever, assim, não é uma obrigação. Ela não faz parte dos mandamentos, das ordenanças. Nós, como batistas, nós temos 2 ordenanças: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Como batistas, nós cremos nessas 2 ordenanças. Nós cremos em oficiais da igreja, os diáconos e os pastores. Somente isso, né? Pastores que podem ser chamados de bispos, de anciãos, de presbíteros. É toda a mesma palavra que demanda só se é o mais velho, se é mais experiente, menos experiente, mas é a mesma palavra para pastor, né? Então, não é um dogma. Nós não somos católicos também. Então, católico, casamento é dogma, não sei o que lá é dogma, igreja é dogma. Dogma para nós, os mandamentos para nós são esses 2 aí, essas 2 ordenanças. Então quer dizer que eu não preciso contribuir? Então veja, esse é um outro lado da história, irmãos, né? A gente vê essas igrejas da televisão, os caras, eu vou até abordar isso também no Três Dedos de Prosa, mas os caras, irmãos, eles usam a Bíblia para extrair, para sugar, para fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas, para botar medo nas pessoas, para que as pessoas deem dinheiro em troca de alguma coisa. Então não é nem isso, nem esse exagero, e nem, já que não é uma ordenança, então eu não preciso contribuir. Então, irmãos, a contribuição era uma honra para nós. Deus não precisa disso. Nós, como seres humanos, nós precisamos. A igreja está lá, né? A igreja, o prédio, por incrível que pareça, parado, mas está precisando de manutenção. O serviço de limpeza continua, fizemos um acordo, ficou um pouco mais em conta, lógico, né? Cada um agora procura negociar. Então eu procurei e a gente conseguiu alguma coisinha melhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que as outras demandas elas continuam. A energia elétrica, a água, mesmo sem utilizar, assim direto como nós utilizávamos, mas continua. As despesas, né? A minha ajuda de custo e tudo mais. Então, irmãos, contribuir é uma questão de honra, né? É uma questão de contribuição, é uma questão de você entender, compreender que Deus não precisa daquilo. Nós, como seres humanos, precisamos. A igreja, como instituição, ela precisa. Eu não vou ler o texto inteiro de Crônicas, mas ele vai falar sobre o texto que o pastor usou aqui, né? Ele vai falar, no capítulo 29, do segundo livro de Crônicas, sobre o reavivamento, né? Que Ezequias promoveu. Mas antes de chegar lá na questão espiritual, há uma composição, né, de tudo aquilo que faz parte da questão da oferta, da contribuição, do coração aberto para oferecer as coisas a Deus. Depois você leia. Eu não vou ler porque é muito longo, muito extenso, né? Segundo Crônicas 29. A contribuição, segundo o texto, não é uma troca, mas é uma atitude de gratidão diante de Deus, daquele que nos deu tudo. Então, irmãos, quem tem nos guardado nesses dias aí? Deus. Deus tem nos guardado. Quem nos guarda sempre? Deus, né? Talvez a gente vai chegar num tempo, eu creio particularmente nisso, que até o ar que você respira será cobrado, né? Mas hoje ainda não. No Brasil também ainda não. O texto ele se relaciona um pouquinho também com o Salmo 132, onde há uma promessa da abundância de Deus. Também não vou ler o Salmo, vou ler alguns versículos. O 15 diz: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação o seu sacerdócio, de júbilo exultarão os seus fiéis, ali farei brotar a força de Davi,
e prepararei uma lâmpada para o meu ungido, e cobrirei de vexame os inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, o Salmo, eu li só o finalzinho, mas o Salmo ele enseja a questão da adoração através do sacrifício, da oferta, quando você tem isso como um privilégio da parte de Deus, a honra da parte de Deus. Né? Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele também vai falar dos direitos de apóstolo, ele fala dos direitos dos que pregam, dos que ministram, dos que vivem da obra, né? Os que vivem da obra devem viver de maneira humilde, simples, não é isso que a gente vê aí fora, o cara de helicóptero, de aviãozinho, de viver em mansão, com relógio de ouro, não. A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia ensina que o cara ele vive da obra, o obreiro ele vive da obra, com o missionário ele vive da sua oferta de missões, mas é uma vida simples, uma vida humilde, uma vida comum. Tá? Para ele também ter essa vida é uma questão, irmãos, de honra para ele, né? Porque Deus o chamou para um trabalho missionário, para um trabalho pastoral, de cuidar do rebanho, e ele vai viver com gratidão a Deus, com aquilo que Deus tem dado para ele. Então o apóstolo Paulo, ele cobra isso na primeira carta aos Coríntios, ele fala, eu também sou digno de receber, de ter um salário, né? Porque eu também vivo da palavra. Mas enfim, Hebreus capítulo 7, também o capítulo é extenso, não vou ler, mas ele fala do sacerdócio real de Cristo e cita Melquisedeque. Melquisedeque é aquela figura enigmática que nós temos lá no Antigo Testamento e que Abraão pagou o dízimo a ele, né? Então a figura dele é enigmática, é emblemática, assim, até se a gente fosse forçar um pouco a barra, até sobrenatural. Ele aparece e desaparece, né, na linhagem dele, e Abraão paga o dízimo ao Melquisedeque, ou seja, ele honra aquele homem que tinha o sacerdócio. Então foi a esse que Abraão teve a compreensão de que Deus, ele cria e era o Criador. Então por isso que Abraão vai lá e paga o dízimo para ele, né? Dá o dízimo para ele. 1 Coríntios também vai falar que aquele que prega, ele deve viver da igreja. Um outro texto tremendo também é aquele da viúva, né? Ela encontra a sua moedinha, ela vai dar a moedinha dela que não valia muito, mas é tudo que ela tinha. Por isso, irmãos, que a Bíblia ela não quantifica. Quem dá 1.000 é igual aquele que dá R$1 dentro daquilo que eu ganho de cada um. Por isso que existe o dízimo, né? Qual é a finalidade do dízimo? Que cada um oferecesse a Deus, devolvesse a Deus a 10ª parte. Então a 10ª parte para todos é igual. Tá? Lógico que quem ganha 10.000 e dá 1.000 está dando mais do que aquele que ganha 1.000 e está dando 100, é óbvio, né? Mas Deus colocou isso aí no sistema, vamos dizer assim, para que todos nós pudéssemos ter um acesso igual na adoração, um acesso igual na oferta. Por isso que Abraão pagou o dízimo lá para Melquisedeque, e por isso que nós também devolvemos o dízimo para o Senhor. A viúva não preenchia o perfil daqueles que podiam contribuir. Ela era pobre, né? Mas ela deu aquilo que ela tinha na sua condição social e financeira. E o que ela deu foi tudo, deu tudo, né? Segundo Jesus, ninguém pode se colocar na posição de não poder, né? A gente às vezes não contribui por mesquinhez, porque nós não entendemos. Nós até temos, mas a gente às vezes não contribui porque nós não entendemos, né? Veja, não é troca. Eu reporto para vocês e reforço também para vocês. Não é troca, irmãos. É uma questão de honra. Aquele que pode contribuir, ele é bem-aventurado. Aquele irmão que pode fazer uma compra e levar para o irmão que está necessitado, pode juntar uma compra e levar, ele não está fazendo aquilo por obrigação ou para ficar bonito na fita. Ele está fazendo aquilo porque aquilo para ele é uma honra. É uma honra você poder ajudar as pessoas, você poder estender a mão, né? Isso é uma honra. Nossa igreja ajudou tantos irmãos com dificuldade, ajudando, pagando a conta de luz. Eu lembro, no comecinho da igreja, nós éramos muito pobres, irmãos. Pagamos carreto para irmãos fazerem mudança, porque não tinham. Pagamos o primeiro aluguel para uma moça que ela ficou abandonada com um filho. A igreja era pequena, irmãos. Dependia ali de uma ofertinha, irmão, quanto que você tem no bolso, quanto a gente fazia uma vaquinha.
A nossa igreja já aprendeu isso, sempre foi uma igreja aberta, né? Talvez por isso Deus multiplicou, né, irmãos? Né? A propriedade agora que nós estamos passando, né, por irmão Lameu aí, é praticamente uma doação, né, que nós estamos fazendo. A propriedade de Francisco Morato, praticamente uma doação que nós fizemos para a Jocum. O irmão Nogueira, o pastor Nogueira, lá em Cumbica, com o seu trabalho, a igreja, ele cedeu aquele terreno, ele ganhou, ele cedeu para a igreja. Então a igreja lá não paga aluguel. A nossa igreja de Itapecerica, como Deus tem abençoado, né? A nossa sede, como Deus abençoou. Enfim, Deus tem realmente feito grandes coisas, né? O próprio prédio de Goianás foi uma bênção que Deus deu. Nós compramos, nós pagamos, mas foi uma bênção. Então, eu creio até que por essa parte voluntária da igreja, liberalidade da igreja em ajudar, Deus até ele é fiel e derrama muito sobre nós, né? Temos ajudado tanto aí os missionários, e não só aqueles que nós temos o compromisso, mas sempre que entra alguma coisa a mais, uma oferta, eu reparto com os outros, né? Então, irmãos, nós temos que entender que é um privilégio, tá? E para encerrar essa primeira parte, não é apelação, irmãos. O que essas caras fazem aí são apelação. Esses caras, não sei se vocês vão dar conta a Deus ou ao diabo. Não sei se tem alguma coisa, se eles têm alguma coisa a ver com Deus. Eu tenho essa dúvida no coração, né? Vocês vão dar conta ao diabo, eu não sei quem é o chefe deles. Mas se eles forem dar conta a Deus, Deus vai cobrar caro deles. Porque eles estão usando a Bíblia para se esconder. E ninguém se esconde atrás da Bíblia. Então, não é essa apelação. Não, eu vou dar o dízimo, senão a mão de Deus vai pesar. Nunca leve por esse lado, irmão. Nunca leve. Porque se Deus ele for nos punir pelas nossas falhas, a gente está todo mundo frito. Né? Porque todo mundo tem erro. Uns erros bem piores do que os outros. Né? Então, a contribuição, ela é uma responsabilidade, porque quando você, vamos imaginar que a nossa igreja hoje, ela tivesse um imóvel alugado, onde ela estivesse funcionando. Já pensou, irmão? Você teria que ter essa consciência, né, de que a gente tenha que arcar com os aluguéis, porque senão a igreja vai ser despejada. Então, graças a Deus, o nosso prédio é próprio. Isso para nós é um alívio, né? Por isso até que ela pôde sustentar pastor, sustentar missionário durante tanto tempo. Mas é uma responsabilidade. Então, quando você assume, você tem uma responsabilidade. E você, essa responsabilidade, ela gera bênção na tua vida, né? Ela gera alegria, porque o pouquinho que você pode dar gera alegria no seu coração, porque você está sendo liberal também. Né? Você está agindo com liberalidade. Então, irmãos, é como um sabor de uma comida, de uma fruta, de um alimento. Se você não prova, você não sabe o sabor. Não é verdade? Estava até comentando com uma irmã numa conversa pelo WhatsApp, e eu tenho falado muito sobre a descansar em Deus, que descansar em Deus não é ouvir, que é bonito, que é bacana descansar em Deus. Descansar em Deus é um exercício. Tenho falado isso muito nas mensagens, né? E o exercício não adianta você ficar olhando um cara levantar peso. O exercício é você levantar os pesos, né? Não adianta você olhar um cara correr. O exercício é você correr. Então a fé é um exercício. Descansar em Deus é um exercício. A contribuição é um exercício, né? Então se você não faz como a Bíblia ensina, então você está perdendo, vamos dizer assim. Então são coisas práticas. As coisas práticas elas têm que serem realizadas. Então você tem que realizar. Não é uma teoria. Tá ok? Essa é a primeira parte desse Quarta Convida. Eu vou gravar mais uma parte que vai em seguida aí. Por enquanto, um abraço, irmão.